E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como tem passado? Não sei se vocês estão assistindo a sequência, né, as aulas em sequência, só estão separando um horário para vocês poderem assistirem. Quero só enfatizar para vocês que, né, vocês estão vendo aqui a nossa gravação. Eu tive um problema quando eu comecei a gravar com câmera e eu estou usando uma outra aqui improvisado, que é no caso o celular, né, e ele não tem uma boa qualidade. Mas o interessante aqui é o conteúdo. Eu quero que vocês absorvam o conteúdo, tá? Aquilo que for fazendo sentido. Na verdade, tudo aqui faz sentido, mas quero que vocês vão absorvendo, vão entendendo, vão compreendendo. Não se deparem com algumas qualidades. Eu tenho visto aqui, eu fui pegar alguns vídeos que eu já gravei para dar uma olhada. Eu vi que a gravação não estava interessante. A imagem não está tão interessante. Eu desfoquei um pouco atrás justamente para tirar um pouco a atenção das coisas que eu tenho aqui atrás, que eu quero que vocês foquem na aula, né? Mas isso é um começo, tá bom? É um começo e garanto que nas próximas aulas, nos próximos cursos que nós vamos mostrar aqui, que vai ter mais coisas, então eu peço para você sempre esteja atento comigo nas nossas aulas, no YouTube e assim por diante, porque assim, a gente sempre vai disponibilizar algum assunto, alguma coisa mais detalhada para você poder adquirir mais informação, tá? Então, só deixando isso claro, pode ser que alguma gravaçãozinha ou outra teve algum defeitinho técnico, tal, mas eu garanto para vocês que tudo isso nós vamos melhorar num futuro bem breve. E como eu precisei gravar todas essas aulas de uma forma, eu fui gravando espaçadamente, né? E só que eu preciso lançá-las muito rápido. Eu estou, que nem hoje agora, estou gravando várias aulas juntas. Tá bom? Então, vamos lá. Chega de conversa, tá? Até um detalhe, né? Eu sou uma pessoa muito prática, eu não sou muito de ficar programando as aulas, não vou fazer isso não. Vem aqui na cabeça, eu venho, mostro e a gente se torna mais dinâmico, menos chato. Fechou, gente? Então vamos lá para a nossa aula. Nossa aula hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre conceitos e funcionalidades. Nós vamos falar sobre estruturas. É um assunto bem legal. Vamos à nossa tela. Olha lá. Conceitos e funcionalidade. Todo projeto deve integrar um conceito criativo, conceitos criativos com funcionalidade e prática. Isso inclui, antes de incluir, todo projeto deve integrar conceitos criativos, ou seja, você tem que desenvolver a sua criatividade. Sabe? Não adianta só, eu quero fazer um painel. Aí você vai lá, um painel. Não, tem que ter a criatividade. Faça algo bacana, algo que o seu cliente fala, puxa vida, ninguém pensou nisso. Eu quero fazer aqui uma parede, eu quero pintar porque eu quero expor meus quadros. Pense, poxa vida, o que eu vou fazer nessa parede? Só pintar uma parede? Não. Eu vou fazer um quarto. Pense no quarto. O que eu vou fazer né? Criativo, seja criativo. Funcionalidade prática, tem que ser funcional, tá? Eu não sei, a gente vem gravando as coisas e muitas vezes esquece um detalhe, se falou não, mas não sei se eu falei, mas pense nisso, carregue isso com você, essas palavras: funcionalidade, prática, criatividade, conforto, tá? Pense nisso. Toda vez que você for pensar no projeto, pense nisso. E o mais importante, eu sei que eu estou falando em todas as aulas, você está projetando para o cliente, não é para você, ok? Você está vendendo funcionalidade, você está vendendo um ambiente confortável, você não está vendendo e praticidade, no caso. Você não está vendendo imagem de revista, imagem de Instagram, imagem de Pinterest. Você não está vendendo isso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa vem e fala, eu vi essa imagem na internet. Aí você vai e faz a imagem o projeto do jeito que ela quer. Só que não tem nada de funcional. Entende? Não tem nada de prático. Aí chega lá na frente e ele fala, isso aqui tá ruim, não ficou bom e tal. Você entendeu? Então você não vende imagem. Toda vez que o meu cliente chega aqui com a imagem, é importante chegar com a imagem? É muito importante. Por quê? Porque ele vai através da imagem que ele está me trazendo, a referência que ele está me trazendo, eu vou ter uma ideia da personalidade do meu cliente. O que ele tem em mente, o que ele quer, o que ele gostaria. E dentro disso eu faço o projeto, explico os pós e os contras, o porquê sim, o porquê não, o porquê se faz, o porquê não faz, o porquê é adequado e o porquê não é adequado, se vai trazer manutenção, se não vai trazer manutenção. Então eu deixo isso bem claro para o meu cliente, entende? E quanto mais clareza eu passar, melhor.
Ok? Isso inclui uso eficiente do espaço. Então, pensar num conceito funcional. Você tem que pensar no uso eficiente do espaço. Tá? Você tem um espaço, por exemplo, eu estou com um apartamento para projetar e o quarto é de 2 quartos e o casal tem 2 filhos, né? E, na verdade, ele tem 2 filhos, vai ter 2 filhos, ele tem um filho e vai ter um segundo filho. E essa criança vai nascer. E ele pediu para eu projetar um quarto que os 2 filhos vão usar, só que não sabem se o segundo é menina, ainda não sabe, né? Mas que eles podem usar o bebê agora e usar o filho mais velho, e depois eles podem modificar pouca coisa para poder complementar para o filho quando ele tiver um pouquinho mais velho, o segundo filho. E sem contar que o quarto é pequeno. Como é que eu vou acomodar tudo isso num quarto pequeno? 2 camas, um guarda-roupa, ele quer uma escrivania para poder o filho estudar. Como é que eu vou fazer isso? E sem contar que a diferença de idade de um filho para o outro vai ser, no caso, um tem 11 anos e o outro vai nascer agora. Você entende o que eu tenho que pensar? Qual que vai ser a minha criatividade? O que eu tenho que bolar? Né? Então, eu tenho que pegar esse espaço e torná-lo eficiente. Né? Tornar um espaço eficiente. Não vou pegar lá, colocar 2 camas, colocar um guarda-roupa apertado, onde vai sobrar 30 centímetros para passar. Não, eu tenho que tornar esse espaço eficiente. Nossa, Marcos, será que eu vou pegar esse tipo de projeto? Isso aparece muito? Sim, aparece muito. É o que mais aparece. Tá bom? Então, uso eficiente do espaço. Integração de tecnologia para maior convivência. Hoje nós estamos deparando com muita coisa tecnológica, né? Alexa, automação, ou liga a luz, apaga a luz, liga não sei o que, fecha a cortina, liga o som, desliga o som, enfim, né? Hoje nós estamos deparando com isso. Isso é muito importante, isso é super legal, em trazer essa integração, desde que ela seja funcional. Você entendeu? Desde que ela seja funcional. Por exemplo, eu uso pouco, Marcos, para mim, entendeu? Para eu usar na minha casa, pouca funcionalidade, pouca coisa de integração tecnológica. Alexa, acende a luz. Alexa, vai no banheiro para mim. Alexa, não, muito pouco. Por quê? Porque, o interruptor está aqui. Acende a luz. Aí eu entrei na casa. Alexa, acende a luz. O interruptor está lá da porta. Você entendeu? Eu penso assim, por quê? Porque eu sei que isso, uma desprogramação, alguma coisinha que eu tiver a desprogramar, né? Alguma coisa que acontecer na minha rede de internet, vai bagunçar tudo. Aí depois tem que configurar de novo. Apesar que eu não compreendo a parte dessa programação, disso daí, né? Então eu posso estar falando algo fora da minha, como diz hoje, meu lugar de fala. Mas se puder integrar, ok, tenha bons parceiros para que possam fazer esse trabalho por você. Você tem a ideia, você fala para algum fazer isso, e eles poderem executar da melhor forma. É interessante. Para mim, como eu falei, eu sou um cara mais prático, tá? Mas é interessante que essa integração seja conveniente, né? Como diz aqui, a integração de tecnologia para maior conveniência. Ela tem que ser conveniente. Eu penso assim, se você vai adequar algum conceito, alguma ideia, alguma coisa no projeto, ela tem que ser consciente, ela tem que ser conveniente, porque não adianta você botar uma coisa que não tem necessidade. Você entendeu? Não traz conveniência nenhuma, né? Não dá. Tipo, para que eu vou... olha, quer uma situação... deixa eu pensar numa situação aqui. Eu fui visitar um projeto, uma casa, que a pessoa em cima da cozinha, um espaço bem grande, subiu o teto até lá no Deus me livre, né? Quase encostando no céu mesmo. E lá ela fez uma cobertura de vidro, né? Uma cobertura totalmente de vidro. E aí eu perguntei isso para trazer isso exposto, ou seja, você está na cozinha, você olha para cima e você vê o céu. Eu acho muito bonito alguns conceitos assim. Acho muito bonito, tá? Mas, como eu falei, ela tem que ser conveniente, ela tem que ter um propósito. Aí eu perguntei para a proprietária, eu falei assim, por que isso daqui? Por que a arquiteta que projetou
Não, porque ela falou que falta iluminação, que assim ia ficar mais bonito e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ok, né? Aí essa proprietária perguntou para mim, mas por que você perguntou? Eu falei, não, posso ser sincero, porque ela já estava meio cabreira com a arquiteta, tanto que é por isso que eu estava assumindo o projeto lá, né? Eu falei assim, porque se eu fosse pensar na iluminação, eu faria aqui para você desse lado aqui, que não tem nada, mesmo se houvesse aqui a gente podia pensar em o que poderíamos alterar, eu faria aqui uma abertura, faria aqui uma parede de vidro e não teto, né, para trazer essa iluminação lá de fora para dentro, né, é uma área que não está usando ali fora, tal, expliquei a situação, né, e aí ela até falou assim, eu até sugeri, eu até falei para ela, mas ela falou assim que não ia iluminar muito. Eu falei, não, você não precisa de iluminação forte aqui na cozinha nesse momento, né? Você precisa de uma claridade, não de iluminação, porque você já tem outros pontos, porque como é um conceito integrado, tinha um ponto forte de iluminação externa na sala, tinha um ponto forte na área de jantar. Então eu falei, você não precisa muito aqui, é pouca coisa que você precisava entrar na cozinha para trazer essa iluminação, né? Então, eu sugeriria isso, né? Claro que eu ia sentar, ia fazer uns testes para ver se isso ia funcionar, obviamente, mas com certeza ia funcionar pela experiência, né? E eu peguei e falei para ele outra, mesmo que se nós partíssemos para essa ideia aqui, eu faria algo mais baixo, não tão alto, né? Por quê? Justamente por questão de manutenção, porque o vidro ele vai escurecer, ele vai empoeirar, vai sujar, porque cai aquele pó, chove, fica aquele contorno tudo escuro. Ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então, né? Então eu pensaria dessa forma. Acho bonito demais. Faria algum outro projeto? Provavelmente, desde que me seja conveniente para o cliente. Entendeu? Eu não quero trazer nenhum transtorno, porque não quero que ele olhe para aqui e fale, nossa, olha, como é que eu vou fazer para limpar isso? Fui na ideia do Marcos, olha isso, não existe. Nossa, não. Tem que ser conveniente. Entendeu? Soluções personalizadas para atender a necessidades específicas do usuário. Muitas vezes a gente vai atender um cliente e ele tem uma necessidade especial. Pode ser que ele tenha um idoso que mora junto, pode ser que ele tenha um portador de necessidades especiais, pode ser que ele tenha alguma condição que necessita de uma adaptação, né? Então nós temos que ter as soluções para isso, trazer uma solução para atender a necessidade do cliente, né? Não adianta a gente estar lá já aconteceu, que eu já vi, né? E vou falar para vocês, isso acontece frequentemente com construtoras grandes, tá? Alguns engenheiros e arquitetos de construtoras grandes passam batido nessas coisas. Por exemplo, nossa, eu fiz um projeto de uma área integrada com cozinha e tal, mas a casa é um sobrado e eu coloquei uma escada aqui com um mármore sim, liso, polido e tal, lindo, maravilhoso. Ok, com um corrimão de todo vidro, corrimão todo de vidro temperado, ok, é lindo, nossa, fica lindo, poxa vida, não tem o que falar. Só que aí tem um problema. Vamos supor que nessa ideia, nessa casa mora um idoso. Você vai colocar uma escada super lisa. Você vai colocar um corrimão todo de vidro. Entende? Pensa se né? Se é lógico. Mas se tem um idoso, deveria ter um cômodo no quarto, no andar de baixo. Eu concordo, e se não tem? É que eu estou falando. Nós temos que levar em consideração toda a ideia do projeto. Né? O que tem, o que não tem, o que faz, o que não faz. Vamos supor que a pessoa fale isso, te contrata e fala assim, não, eu tenho um idoso, mas eu tenho um quarto aqui embaixo que dá pra gente poder adaptar para o idoso. Ok, aí a gente pensa nisso. Ele vai ter muita acessibilidade lá em cima? Ele vai ter muito acesso? Não, não vai ter, mas aqui na região ótimo, você entende? Mas mesmo assim eu pensaria numa escada um pouco mais áspera, um pouco menos lisa, entendeu? Faria um corrimão, pode ser vidro? Pode, mas eu faria alguma estrutura de inox, por exemplo, entendeu? Para quê? Porque eu falo do corrimão de vidro, que sabe aquelas que só tem aqueles lâminas de vidro em volta. O que acontece? Se ele desequilibra e cai, Marcos, é temperado, mas cai, entendeu? Empurra, é flexível, né? E se escorrega num degrau desse, você entende? Então essas coisas nós temos que pensar, né? E sem contar também, né? Você vai fazer uma escada para
De repente o cara é portador, usa uma cadeira de roda, por exemplo, ou usa muleta, ou tem uma prótese. Tem que deixar tudo acessível, tudo de forma acessível, né? Então nós temos que trazer essas adaptações personalizadas, personalizado no caso específico para alguém, né? Que atenda e que ele se sinta confortável. Tá? Pense nisso. Eu vou falar uma coisa para vocês: não existe nada mais legal do que você atender as necessidades de uma pessoa. Não importa se é uma pessoa especial ou não, mas você atende a necessidade, ela bate o olho e fala assim: nossa, isso aqui me ajudou tanto. Cara, você ganhou o cliente aí. Tá? Design sustentável, utilizando materiais ecológicos e iluminação natural. Toda vez que você pensar num projeto, pensar nisso. Tá? Eu vou pensar numa iluminação natural, ou seja, como eu falei, paredes de vidro. Vou usar no teto? Ok, como eu falei, a informação é boa, mas seja coerente, né, no que está sendo feito. Mas deixar a iluminação natural entrar para você usar menos energia elétrica. Indicar para o cliente: vamos fazer uma instalação aqui de aquecimento solar de água. Vamos entrar aqui com uma instalação de elétrica de energia solar na parte elétrica da casa. Vamos usar aqui um material assim, assim, assado. Vamos usar esse tecido. Mas tudo isso você vai trazendo para o cliente. Você vê se o cliente também tem essa acessibilidade, que de repente ele não tem dinheiro para colocar um sistema solar. De repente você está indicando para ele um sofá com tecido, não sei o que, orgânico e tal, mas custa uma nota, ele não quer comprar, ele não tem grana, ou então ele fala: não é meu estilo, não gosto. Volto a falar mais uma vez: o projeto não é para você, é para o cliente. Mas traga isso, ofereça isso, mostre isso. Sabe? Traz verde para cá. Eu gosto de trazer verde para dentro de alguns projetos que eu faço, né? Traz isso, mostra, deixa o ambiente agradável. Fala para o cliente: isso aqui é legal, uma parede assim, um jardim de inverno assim, enfim, é bem legal. Tá bom? Fomos claros? Perfeito. Vamos lá no segundo tópico, que é estruturas. E isso é bem legal e muito importante. Muito importante. Eu vou ressaltar aqui. Eu acho que eu falei isso na primeira aula, né? Nós, designers de interiores, não somos responsáveis técnicos, né? Você que está fazendo esse curso comigo, tá? Se outra pessoa que você compra o curso ou qualquer outra pessoa falar isso para você, beleza, a responsabilidade deles, não é minha. Mas eu, Marcos, que estou aqui te passando essas instruções, passando essas informações, estou te falando, tá? Se isso aqui tivesse na internet, tivesse gravando no canal, tal, provavelmente geraria um corte, né, como eles falam. Mas você que está fazendo curso comigo, que comprou meu curso, não é responsável técnico pelas suas obras, pelos seus projetos. Você pode ser o autor do projeto, criador do projeto, o designer do projeto, mas não o responsável técnico. O que eu quero dizer com isso? O seguinte: você não pode falar assim: não, vamos quebrar essa parede, vamos derrubar aqui, que eu garanto que não cai. Você não pode fazer isso. Não mesmo, tá? Porque se der um pipoco, quem vai ser responsabilizado é você, tá bom? Então como é que faz isso? Eu Marcos, né, trabalho com parcerias. Então quando eu vou pegar um projeto que eu dependo de uma coisa mais estrutural, eu chamo um amigo meu que é engenheiro. Ou eu falo para o meu cliente: você vai precisar de um engenheiro estrutural, entendeu? Para que ele seja responsável pelo projeto, tá? Se você vai fazer um projeto em apartamento, que vai arrancar piso, que vai fazer não sei o que, você vai precisar de um engenheiro. 100% dos casos você vai precisar de um engenheiro ou de um arquiteto, porque eles exigem um ART, que é um documento de responsabilidade da obra, entende? Então você não pode sair quebrando, arrancando piso, não pode. Você pode sugerir, tá? Mas para fazer, se o cliente comprar o projeto seu, fala assim: ó, te comprou o projeto, você vai fazer isso, uma cláusula no seu projeto, no seu contrato, vai colocar lá que todo o projeto tem que ser feito sob a supervisão de um engenheiro ou arquiteto técnico. É isso que você tem que fazer, entende? Porque se caso você vendeu o projeto, você não vai executar, você não vai acompanhar, mas você vendeu o projeto, o cliente comprou o projeto de você, e ele vai lá, me derruba uma parede, entendeu? Que estava no projeto. Eu falo: não, mas foi o Marcos que me sugeriu. Não, olha o que está escrito no contrato, olha o que está escrito no projeto. Que esse projeto não pode ser executado sem a supervisão ou sem
No caso, a supervisão de um profissional estrutural. No caso, um engenheiro ou um arquiteto. Não pode. E se ele fez, aí é o problema do cliente. Você se tira a sua responsabilidade. Você vendeu o projeto, você vendeu o conceito, você vendeu não a parte estrutural, não a parte executiva. Ah, Marcos, mas eu quero acompanhar, o cliente vai executar comigo, tal. Então, se ele vai fazer isso, você vai falar assim, olha, ô fulano, eu tenho um amigo, ele é engenheiro, ele precisa ser contratado para ser responsável técnico. Ou então, você não precisa nem falar para o fulano, você vai falar assim, legal, então as ideias aqui influenciam isso aqui, você vai passar o orçamento para o seu cliente, você vai falar assim, olha, vai ser X, tá? E nesse X está incluso um engenheiro calculista. Aí vai falar, por que engenheiro calculista? Não, porque a gente vai mexer com estrutura, vai derrubar a parede e precisa. Ah, mas eu não quero. Ok, então eu não vou fazer. Mais que eu posso fazer é vender o projeto para você, não executar. Não, mas é muito caro. Então fala o seguinte, você contrata o engenheiro, por sua parte, desde que ele seja responsável. Você entendeu? Você não pode se responsabilizar pelo projeto, tá bom? Vamos lá, estruturas. O planejamento de interiores também envolve análise de estruturas existentes, como paredes, teto, piso, escolhas de acabamento e revestimento. Ou seja, você não vai... você vai fazer um projeto, isso aconteceu comigo 2 vezes, né? Várias vezes acontece, na verdade, mas eu tive 2 situações que eu posso destacar aqui. Uma foi, um cliente me chamou para fazer um projeto de uma cozinha, e chegou lá e falou assim, olha, Marcos, nossa ideia aqui é tirar essa parede, vamos abrir, ou seja, uma cozinha ficar pequenininha, 3x3 mais ou menos, ela ia passar para ter quase 7 metros, né, de comprimento. Então ia ser uma cozinha, jantar, ia tirar uma janela e botar a janela em outro lugar, onde ficaria fechado, ia abrir uma porta gigantesca para acesso para o fundo, e enfim. Eu falei, legal, a ideia é boa, bacana, vai ficar legal, vai ficar um ambiente aberto. Eu dei corda pro cliente, deixei ele bem animado. Não, bicho, se nós fizermos isso, legal, tal. Aí eu peguei e falei para ele, só que é o seguinte, ele falou, quanto vai custar? Né? Eu falei, vou te fazer um orçamento, tal, e eu te passo. Ok. Aí eu passei o orçamento para ele, e aí eu expliquei para ele, falei, olha, nesse orçamento está incluso o projeto, está incluso isso aqui, e está incluso também a supervisão técnica do engenheiro. Aí ele falou, mas por que engenheiro? Eu não estou construindo. Eu falei, não, mas é que a gente vai mexer com a parte estrutural da sua casa. Então, eu preciso do engenheiro que ele analise. Eu preciso que ele olhe e fale se é possível fazer ou não é. Se eu posso fazer. Se caso ele fale assim, não, pode fazer, mas ele vai me orientar. Olha, se você vai quebrar aqui, vai precisar fazer uma viga lá em cima. Se você quebrar aqui, vai precisar fazer uma coluna. Entendeu? Então ele vai me dar a sugestão, a orientação para eu pôr no projeto também para poder ser executado. E aí sim ele vai sair como responsável dessa obra. Eu coloco tudo quem é o responsável técnico da obra no meu projeto. E aí eu pago o engenheiro, né? Quando não, no caso desse cliente, ele falou, poxa vida, é esse mesmo que funciona. Eu falei, né? Mas, pô, e se eu não quiser um engenheiro? Porque eu sei o que foi. Eu falei, independente. O senhor sabe, foi o senhor que construiu, mas a gente está alterando tudo o que foi feito. Né? Eu não posso me responsabilizar. Eu posso te vender o projeto, aí eu não vou executar, né? Eu não vou acompanhar nenhuma obra que não tenha nenhum engenheiro envolvido, né? E então eu não me responsabilizo. Eu posso te vender o projeto e o senhor pode se virar com ele, mas eu não indico. Mas aí entrou na questão, mas poxa vida, e se eu pegar um engenheiro particular? Fique à vontade, não tem nenhum problema. Desde que tenha um engenheiro, tá tudo certo, né? E aí acabou contratando um engenheiro também, aí um engenheiro conhecido, amigo, tal, e esse engenheiro assumiu o projeto, a gente conseguiu, enfim, deu tudo certo. Eu não fui responsável técnico, quem foi responsável técnico foi o engenheiro. Entendeu como é que funciona? E aí a gente vai entrar num projeto e nós vamos analisar, isso aqui não tal, vai mexer aqui, temos que ver se tem a estrutura, temos aí apartamento, que entra no segundo caso. A pessoa me chamou, Marcos, nós vamos fazer aqui, eu quero abrir essa porta aqui, eu quero tirar para poder fazer não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí mesma situação, eu falei, nós vamos precisar de um engenheiro ou de um arquiteto. Nossa, mas para quê? Porque eles têm que ser responsável técnico. Ainda mais para engenheiro, para apartamento. Por quê? Porque apartamento não faz nada sem um responsável técnico. Não faz, você não pode mexer. Não pode descolar um azulejo sem
uma assinatura de um responsável técnico, que é um engenheiro ou um arquiteto. Então não pode. Então precisa ter. Não, mas eu não sei o que. Eu falei, desculpa, não posso fazer. Eu posso te fazer o projeto, eu posso botar tuas ideias aqui, o que você me pediu, eu posso fazer o projeto. Eu só não posso executar e ser responsável técnico. Não posso. Infelizmente eu não posso. Tá? Eu até falei para ele, tanto que se o senhor for executar, independente se comprar de mim ou não o projeto, se eu fizer ou não, o seu próprio condomínio, as normas do seu condomínio pede para que você tenha um responsável. Entende? Aí que, no final das contas, eu só vendi o projeto, coloquei lá no projeto, nas folhas, nas pranchas, eu coloquei lá que eu não sou responsável técnico, não sou responsável por quebra de parede, que eu só fiz a venda do projeto acompanhando as ideias do cliente. E deixei toda a bucha para eles. E fiz um contrato também. Então eu tenho um contrato, e enfim. Né? E no final das contas, pelo que eu tenho informação, não fez nada porque não quer pagar. Infelizmente tem muita gente que quer fazer, mas não quer pagar, né? Então, volto a falar, não somos responsáveis, tá? Então, se tem lá a parede, vou usar isso aqui, tem lá vai quebrar aqui, nós temos que analisar a escolha de acabamentos e revestimentos, que tipo de acabamento, que tipo de revestimento nós vamos pôr aqui, vai ser porcelanato, vai ser laminado, vai ser pintura, vai ser textura, tudo isso influencia carga, peso e tal, entendeu? Sistemas elétricos e hidráulicos, garantindo a viabilidade técnica no projeto. É bem interessante que você tenha parcerias não só com engenheiro, arquiteto, como eu falei, mas você tenha também uma parceria com um eletricista, com um encanador, tá? Por que é interessante? Porque de repente você faz um projeto, aí você só chega lá e fala assim, aqui vai ter uma tomada, aqui também, aqui vai ter vai passar esgoto, água. Só que você, na tua cabeça, você tem os pontos. Se você tem parceria com um engenheiro, com um encanador, eletricista, ele vai trazer para você a possibilidade de falar assim, olha, aqui dá para passar porque vem daqui, aqui não pode, aqui dá, aqui não dá. Ou então você pode até fazer o projeto, mas você vai passar para ele e falar que isso aqui está viável, dá para eu colocar isso aqui e tal. E você vai passar para o cliente, olha, para fazer todas essas alterações elétricas, nós vamos precisar de um eletricista. Não, eu conheço um, perfeito. Eu vou precisar fazer a parte hidráulica aqui. Não, eu conheço. Você só faz o projeto então e transfere para a pessoa. Mas é bom sempre estar ciente, estar junto, para que você possa fazer algo viável. Né? Algo que o teu cliente vai pegar e vai falar assim, poxa vida, ele pensou nos detalhes, sabe de onde está vindo. Obviamente, se você não você vai chegar lá no teu cliente, ele vai falar assim, eu quero aqui que você põe um ponto de água aqui, mas você não sabe de onde está vindo essa água. Né? Então, você fala, não, a gente põe um ponto, a gente põe no projeto aqui, mas nós vamos precisar que um eletricista ou um encanador, alguém que suba para ver de onde está vindo e assim por diante. Entendeu? Iluminação, posicionamento de luminárias e janelas para criar um efeito desejado. Tá? Então você vai analisar, por exemplo, qual que é a direção do sol, por onde o sol está nascendo, por onde lado que põe, que posição que está a minha casa, nós chamamos isso de norte, onde está o norte da minha casa, do meu projeto, para que eu possa pensar na iluminação artificial ou na iluminação natural, a iluminação que vem do sol, o sol da manhã, o sol da tarde, qual a posição que não vai ficar aquele sol na cabeça queimando, torrando a casa. Pensar em janelas, aberturas para deixar a coisa mais fresca, não só na iluminação, mas arejada, né? Pensando na circulação de ar, o que é interessante ou não. Então tudo isso nós temos que levar em consideração, tá? Para que quando a gente for pensar na iluminação também, não encher a casa de iluminação porque a casa é escura, ou então encher a casa de iluminação, mas a casa é clara. Você entendeu? Pensar nisso para que tenha efeito. Eu vou botar uns spots ali para poder fazer um efeito no quadro, mas a casa é tão clara que não faz efeito nenhum, né? Mas à noite, ok, à noite, mas deixa acesa durante o dia, ou vice-versa, sabe? A gente tem que pensar nesses detalhes, tem que ser coerente no que está sendo visto e projetado, tá bom? Adaptação de estruturas e uma parte. A adaptação de estruturas é uma parte crucial para transformar ideias em realidades. Aquilo que eu falei do início. De repente, você vai quebrar uma parede, vai precisar deslocar uma parede e vai precisar mexer na estrutura da casa, ou do apartamento, ou de qualquer coisa que seja. Você vai precisar mexer, né? Então isso é crucial para que mantenha a qualidade da obra, para que mantenha a obra segura, para que mantenha a residência segura,
tá? Então é crucial essa adaptação. Se for feita uma adaptação, você ter uma pessoa que te ajude nisso, um engenheiro, principalmente um engenheiro calculista, tá? Lembrando que é super importante trabalhar em parcerias, aquilo que eu falei, com profissionais, engenheiros, etc, etc, e assim por diante. Tá? Mas eu coloco principalmente o engenheiro. Se você não conhece eletricista, essas coisas, não tem problema. O cliente muitas vezes acaba levando, acaba conhecendo e traz. Tá? Ou então ele mesmo vai atrás por conta própria. Tá? Mas um engenheiro é essencial. Beleza, gente? Tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a nossa aula de estruturas, que é uma aula super importante, uma aula super assim, eu não podia deixar isso de lado, né? Eu acho que de tudo isso que nós vamos fazer, eu acho que a parte mais pesada, né? Porque toda vez que eu vou fazer um projeto, eu penso na parte estrutural, eu penso se eu posso fazer, tá? A não ser quando você está fazendo um ambiente que não vai mexer com estrutura. Não, Marcos, eu estou fazendo um ambiente só decoração, móveis planejados, tá tudo jóia, tá? Mas algo que vai envolver mudar a janela de lugar, mudar a porta de lugar, abrir um vão, não importa. Então precisa ter. Você precisa pensar nisso daí. Joia? Perfeito, gente. Então, obrigado mais uma vez. Vejo vocês na próxima aula.